Olá, muito boa tarde, Daniel. Seja muito bem-vindo ao podcast Procurando Deus. Fico muito feliz por você ter aceitado o nosso convite. Você sabe que já fazia muito tempo que eu queria falar contigo, ter você aqui para a gente poder conversar. E fico muito feliz que esse momento chegou. Estou extremamente ansioso para a nossa conversa de hoje. Olá, Iri. Olá a todos, né? Estão aqui com a gente, ouvindo, participando aqui desse podcast Procurando Deus, que, aliás, você está de parabéns, Iri, porque é realmente uma iniciativa fantástica. As pessoas precisam realmente muito, exatamente isso, procurar a Deus. E é isso, esse podcast faz com que a gente possa encontrar essa resposta, se é que é uma resposta, de várias maneiras diferentes. Então, sem dúvida alguma, eu também estou mais do que empolgado dessa nossa conversa de hoje, dessa oportunidade, né, que você, né, está me presenteando aqui, de estar aqui juntos com esse assunto, com um assunto aberto tão interessante. Ô, meu amigo, o prazer é todo meu. E assim, você já começou a falar de coisas, olha, a minha cabeça já começa a ir lá longe. Você falou que procurar Deus é algo importante, mas isso... O que é procurar Deus para você? Pois é, eu acho que é importante mesmo, não falei por falar não, porque assim, quando a gente fala de procurar Deus, eu creio que essa é a resposta para toda a nossa vida. Sabe quando a gente pergunta assim, né, o que eu estou fazendo aqui? Né, para que serve minha vida? Para onde que eu estou indo? De onde que eu vim? Quem eu sou? Se eu tenho algum valor? Se eu tenho alguma importância? Todas as principais questões que todos nós temos, elas passam por um único caminho, que é procurando Deus. Ou seja, quando a gente procura Deus, quando a gente procura entender o universo, quando a gente procura entender a nós mesmos, que a gente começa então a achar respostas para aquelas respostas que a gente procura, né? Desde que a gente se entende como gente, a gente começa a encontrar. Então, assim, para mim, essa procura de Deus, ou procura da espiritualidade, procura da nossa própria consciência, toda essa busca por essa espiritualidade maior é a base da minha vida, porque eu acho que tudo acaba se desenvolvendo ao redor disso, não só da minha vida, da nossa vida, porque assim, é ao redor da nossa busca a Deus, a nossa busca do sentido da nossa vida, na nossa busca do sentido da nossa própria existência, que a gente vai vivendo, que a gente vai tendo experiências, que a gente vai tendo nossas dificuldades e prazeres na vida, que as coisas vão acontecendo. Então, assim, eu não consigo imaginar a vida sem essa conotação de procurar Deus, de nos procurar, de procurar essa conexão maior que existe, porque, afinal, tudo aqui é muito mais do que meramente matéria, né? Aliás, muito mais do que isso. E é nessa busca que a gente vai encontrar tudo isso. Então, para mim, é fundamental essa questão. Nossa, assim, eu conheço você que tem um trabalho muito bonito, né, nas redes sociais, com seu canal do YouTube Despertando Pessoas, palestrante também, falando dessas coisas. Então, eu tô me sentindo aqui, rapaz, como um aluno seu agora, ouvindo você dando essas explicações agora aqui. E essa sua experiência de procurar Deus também é muito bonita, né? Porque você vai fazendo todas essas coisas, né? Vai levando essas sementinhas nos corações que estão por aí, levando nas suas palestras, como eu acabei de falar, levando isso na internet. E isso tá ligado com a sua busca pessoal de Deus, ou isso daqui é outro, ou esse tipo de trabalho é outra coisa? Bom, você já foi fundo, então vamos começar profundamente isso aqui, né? Porque assim, na verdade acho que tem tudo a ver. Se a gente for falar um pouquinho da minha vida, na minha vida pessoal, desde que eu me conheço como gente, eu busco alguma coisa, eu busco a espiritualidade, eu busco Deus. E eu busquei isso na minha vida desde criança, de várias maneiras diferentes, de várias formas diferentes. E eu, desde criança, sempre tive dentro de mim como que uma necessidade ou um desejo de estudar a espiritualidade, de entender mais aprofundadamente a Deus, a mim, enfim, aquilo que o universo é composto. Isso não é uma coisa que surgiu anos depois da minha vida, não. Parece que assim, eu vim
com essas coisas, sabe? Com essas necessidades na cabeça, com essas coisas na cabeça. E, inclusive, quando eu ainda era criança, eu tinha lá meus 8, 9 anos de idade, acho que, enfim, vale mencionar aqui, mas eu tive uma experiência muito... Bom, eu posso me estender um pouquinho nessa experiência aqui? Claro, fica à vontade, fica à vontade. Só para a gente entrar, né, nessa, mas assim, eu vou estender um pouquinho, mas é uma experiência que eu tive assim. Eu vou resumir, que ela é um pouco mais longa, mas eu vou resumir. Mas assim, começou com um sonho. Eu tive um sonho e nesse sonho me apareceram 6, que hoje eu entendo, na época eu não entendia isso, hoje eu entendo que são 6 mentores. São mentores. 6 mentores que tinham assim, eram 3 casais. E apareciam para mim como se fosse assim, um na idade de pais, entendendo-se na época que o pai tinha lá 30 e poucos anos, né? Outro na idade de avós, com 50 e pouco, outros na idade de bisavós, vamos dizer, com 70 e poucos anos. Mas eram 3, né? 3 casais que apareceram para mim. E nesse sonho, acontecem algumas coisas, enfim, mas na essência dele, eu fico conversando com esses 6 mentores praticamente o sonho inteiro. Nossa, quando acaba esse sonho, eles vão embora, aí eu voltava para um pesadelo e acordava. Só que quando eu acordei, foi uma das primeiras vezes que eu tive na vida, tive essa experiência depois de projeções astrais, mas foi coisa diferente, em que eu sentia que não era um sonho. Eu falei, isso não foi um sonho. Isso foi totalmente diferente de qualquer sonho. E aquilo ficou na minha cabeça, aquela conversa. Só que assim, eu lembrava desse mentor, principalmente o mentor que seria aquele na idade do pai, por exemplo, conversando comigo, falando, mas eu não lembrava uma palavra. Eu lembrava uma palavra, e eu lembrava dele gesticulando. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Passaram uns 6 meses, eu tive o mesmo sonho de novo, passei por um pesadelo, do pesadelo eles aparecem, uma paz indescritível, uma sensação de paz incrível. Os 6 ali, passo o sonho de novo inteiro conversando com eles, até que de novo eles vão embora, eu volto para aquele pesadelo, né, na frequência ali e tal, acordo de novo. Certeza que não era sonho, aquilo me chamou a atenção. Aí eu falo com minha avó, com meu pai, ninguém leva a sério, né? Fala, você sonhou, né? Nem aquela coisa, né? Ninguém leva a sério. Quantos anos você tinha nessa idade? Eu tinha uns 8, 9 anos. 8, 9 anos. Aí passou mais uns 6 meses, eu tive pela terceira vez. Nessa terceira vez, os 6 apareceram, e dessa vez eu fui com eles para um outro local também. E era um local, assim, que eu via um espaço muito grande, era um espaço público, porque passava gente, mas era maravilhoso. Todos os lugares que eles me levavam, quando eu estava com eles, era uma sensação de paz, assim, incrível. E ali nesse local eu via eles as pessoas passando e tudo mais, a gente ficamos conversando ali, e ali, eu não sei explicar, mas era um local que eu, de alguma forma, eu já conhecia, eu já tinha algum acesso, enfim, era alguma coisa, mas era um local enorme, público, e tinha uma parede amarela muito grande ao redor, e ao redor dessa parede amarela, ela tinha uma luz própria. Então a luz do local vinha da própria parede. Enfim, mas conversamos mais um tempão, e aí eu acordei de novo, eu voltei, né, para a Terra, eu tive o pesadelo, o resto do pesadelo sempre nessa linha de frequência, e aí acordei. E bom, mas o fato é, esse foi um dos episódios na minha vida que modificaram minha vida. Porque, apesar de eu nunca lembrar exatamente de todas as palavras que foram ditas, certo, eu sei que aquelas conversas que eu tive no sonho, que eram conversas sobre minha vida, sobre mim, sobre minha encarnação, sobre o que eu estou fazendo, sobre uma série de coisas, elas eram fundamentais para o que eu viria fazer na minha vida, pessoalmente falando, para a minha evolução própria, vamos dizer, para o meu trabalho pessoal. E até hoje, assim, eu tenho isso muito forte na minha cabeça, de que o que eu faço hoje, que essa procura por Deus, que essa procura, esse estudo pela espiritualidade, enfim, que esse trabalho que eu tento desenvolver tem tudo a ver com aquela conversa que eu tive ali, né, com aqueles mentores quando eu era criança. Então, assim, é só para dar uma ideia do quanto que isso é importante para mim na minha vida. Esse foi um dos episódios, né, que aconteceram. Mas, assim, é a importância de que, se não for para que a gente possa expandir nossa consciência, realmente buscar o significado de Deus, o significado da vida, o significado do outro, o significado das razões pelas quais estamos aqui,
então tudo começa a perder o sentido. E talvez seja por isso que hoje a gente vive uma sociedade que, na sua grande maioria, vive sem sentido. As pessoas vivem sem sentido, sem propósito, Exatamente. sem razão de ser, sem saber para onde vão, para onde não vão, sem força de vontade, em depressão, porque falta a essência da vida, falta o núcleo de tudo Deus. que está nessa procura a Deus. Nossa, mas que legal isso. E você, nossa, desde cedo, então, você sabe que um tema que eu tenho ficado agora, assim, eu fico até com vergonha de falar isso agora, né? Porque eu tenho entrevistado aqui algumas pessoas e todos até agora têm alguma coisa que tem a idade, desde muito novo, já estavam nessa procura de Deus. Nossa, isso comigo aconteceu tão depois, né? Assim, eu tinha também algumas coisas dentro de mim, uma vontade, eu consigo reconhecer hoje certas impulsos bons, né, assim, nesse caso, que eu já tenho desde também de tenra idade, mas essa coisa de procurar a Deus veio depois para mim. Veio depois, Mas eu acho que é uma questão mais consciente, né? Que talvez veio depois o consciente de procurar a Deus, né? Mas acho que toda essa energia que você já tinha dentro de você, já fazia parte dessa tua busca. E que, na verdade, ela não precisa ter a resposta, olha, eu estou conscientemente buscando Deus. Porque, na verdade, essa busca nem sempre é consciente, de fato, para muitas pessoas, né? Para muitas pessoas, sim. Para muitas pessoas, não é. Mas ela está acontecendo, independentemente de ser consciente ou não, ela está acontecendo e para cada pessoa de uma forma diferente, num caminho diferente. O problema é quando a pessoa passa a vida inteira sem nunca se dar a chance de buscar o lado espiritual, de buscar o lado de Deus, ou seja, então a pessoa acaba indo para um lado materialista, para um lado cético, para um lado de que eu vou pagar minhas contas, vou me virar, ou seja, então a vida passa a ser realmente apenas essa correria do dia a dia e a pessoa nunca se dá a oportunidade de se abrir. E aí eu acho que ela realmente perde a oportunidade de uma encarnação, assim, né? De trabalhar melhor uma encarnação. Por quê? Porque ela vai, enquanto ela não se abrir para a espiritualidade, ela vai ficar trabalhando apenas as questões materiais, que são importantes sim para a nossa evolução, para o trabalho, para o entendimento, mas elas vão acabar ficando limitadas nas suas conclusões aquilo que a pessoa entende dentro do ceticismo, dentro da matéria. E é interessante, né? Porque apesar de, assim, não é um consenso. A gente sabe que essa busca de Deus, de procurar e de estar nesse lugar mentalmente, espiritualmente, de busca mesmo, né? Não é um consenso, infelizmente, na sociedade hoje. A gente sabe disso. Mas a gente também sabe que coisas muito interessantes vêm acontecendo recentemente, que até céticos, cientistas, vêm também mudando de ideia. Isso que você falou me trouxe à cabeça, por exemplo, nos casos de experiência de quase morte, em que o fulano muitas vezes, a pessoa muitas vezes, não tem nenhuma religião, e a pessoa passa por uma experiência que ela se transforma, e aí, de incrédulo, digamos assim, passa a ser um fiel, né? Nessa coisa de espiritualidade, de procurar a Deus, de tentar se melhorar e etc, né? E eu sei que você também tem muito conhecimento nessa área. Você pode falar para a gente um pouquinho mais a respeito, por exemplo, de experiências de quase morte e como que isso pode, de repente, ajudar uma pessoa, ou se não, ou se de repente isso traumatiza as pessoas? Excelente tema que você trouxe, Iri, porque é o seguinte, é muito profundo, porque nada é por acaso, né? Mas você trouxe um tema que a gente pode chamar o tema da espiritualidade mais importante do século XXI, e eu vou te falar o porquê. Que interessante. Nós estamos aqui encarnados com o objetivo de aprender, de evoluir, de crescer, desenvolver, etc. Perfeito. Nesse desenvolvimento nosso, toda vez que a gente conseguir expandir nossa consciência para a realidade do espírito,
E não estamos falando de religião aqui, tá, gente? Em nenhum momento. Você está independente de qualquer religião. Até porque a religião são dogmas humanos, tal. Não, estamos falando de espiritualidade, de conexão espiritual. Quando a gente, na nossa vida, consegue fazer conexões espirituais, a gente consegue aproveitar, eu não vou entrar em detalhes aqui agora, mas consegue aproveitar muito mais, com muito mais profundidade, as experiências que nós estamos tendo. É como se a gente conseguisse agilizar, andar mais rápido o nosso crescimento espiritual. Acontece o seguinte, nós vivemos num mundo recém-primitivo. Hoje é um mundo de provas e expiações, mas é um mundo que há pouco tempo era um mundo primitivo, onde os seres humanos ainda vivem muito próximo a um animal, ou seja, nós vivemos ainda numa evolução muito próxima ao animal, muito pautados pelo ego, pelo egoísmo mesmo, pelos desejos da carne, pelos desejos de sobrevivência, enfim, pelos instintos mais básicos de um animal, e o homem vive desta maneira na sua grande maioria, e estamos aprendendo a deixar de ser um homem para passarmos a sermos mais anjos, por assim dizer. Então estamos nessa fase evolutiva. Agora, é uma fase difícil, porque quando você está no animal, e você está nesse modo animal, por assim dizer, muitas vezes você não consegue se abrir para a espiritualidade com facilidade. Às vezes é muito difícil. Você está tão arraigado a vícios, a matéria, ao ódio mesmo, aqueles sentimentos animais, que a tua encarnação passa e as oportunidades são muito poucas. Só que existem planejamentos espirituais para o próprio planeta Terra, não só para nós, como para o próprio planeta Terra, de evolução do planeta. E nesses planejamentos espirituais, muitas vezes, há momentos em que a espiritualidade precisa de algumas, vamos dizer assim, umas vitaminas, né? Umas doses extras de espiritualidade para fazer mais pessoas despertarem ou terem a possibilidade de despertar para a espiritualidade, para fazer a humanidade dar um passo mais rápido em algum momento evolutivo e assim por diante. E alguns momentos são muito clássicos, muito típicos sobre isso. São momentos em que a espiritualidade claramente fala: aqui eu vou dar um salto evolutivo. Então, por exemplo, quando a gente fala de Jesus Cristo vindo para a Terra, a gente fala de Jesus... Por que Jesus chamou atenção? Jesus veio num mundo que ainda era primitivo, onde só se conhecia a vingança, a raiva, o ódio, matar. Era um mundo bastante primitivo, e ele veio aqui trazer uma mensagem de amor, que é uma coisa nova, uma coisa totalmente diferente, uma mensagem de amor. Mas por que as pessoas ouviram ele? Não ouviram ele porque ele trouxe uma mensagem de amor diferente, o pessoal falou: olha que interessante. Não foi nada disso. O povo não estava preparado sequer para receber uma mensagem de amor. Ouviram Jesus porque ele trouxe consigo os chamados sinais. Então ele trouxe os milagres, ele trouxe os sinais. Então a espiritualidade é como se ela, vamos dizer, se ela quebrasse ali uma etiqueta, uma rotina e falasse: nesse momento, desta forma, para essa sociedade, neste momento, né, nessa época, eu vou dar sinais que vão fazer com que elas olhem e quebre a mente delas, ou seja, de maneira que elas parem para pensar: peraí, tem alguma coisa além, tem alguma coisa que eu não conheço aí, tem alguma coisa além do que me explicaram na minha vida, tem alguma coisa espiritual por trás de tudo isso. E Jesus, fazendo os milagres, ele fazia com que as pessoas quebrassem sua consciência, expandissem sua consciência, e a partir disso elas começavam a entender a mensagem do amor. Então, quer dizer, uma coisa puxava a outra e a espiritualidade conseguiu dar um boom com a vida divina de Jesus através dos milagres que foram necessários para quebrar esse paradigma humano. Isso acontece na história da humanidade em várias civilizações diferentes, em momentos diferentes, mas pegando aqui a nossa civilização mais conhecida, a gente vai lembrar disso aqui também depois, por exemplo, quando a gente fala de Kardec. Né? Quem fala de Kardec, por exemplo, falar do espiritismo, por exemplo, a Kardec, o que chamou a atenção de Kardec? Ele era um cientista, ele era uma pessoa também totalmente cética, ele tinha ali, né, toda a sua crença dogmática. O que chamou a atenção? Que de repente ali, na sociedade da França, 1800 e poucos, estava vendo as mesas girantes. O que eram as mesas girantes? Eram mesas que começavam a voar, começavam a subir, começavam a se comunicar, bater. A gente vê isso acontecer hoje? Não. Mas por que aconteceu na época? Porque era um momento em que a espiritualidade estava chamando a atenção para certas evoluções acontecerem. E uma delas
talvez a principal, mas uma delas foi Kardec, que através disso, a expansão na mente dele expandiu e falou assim, espera aí, tem alguma coisa além, tem alguma coisa diferente nisso tudo. E aí ele começou a estudar essas mesas girantes. Quando ele começou a estudar mesas girantes, ele começou a entender que tinha uma inteligência por trás. Ele começou a conversar com essa inteligência, aí foi falar com os espíritos, né, Espírito da Verdade, tudo mais, fez o livro dos espíritos, enfim, criou a doutrina espírita. Mas é só para mostrar que existe um planejamento espiritual e que certos sinais são dados em certos momentos da história para quebrar o paradigma. Tudo isso para dizer, né, que hoje nós estamos justamente num grande momento de transição planetária e onde a espiritualidade está trazendo um enorme sinal para todos que estão vivendo esta época e que muitos ainda não pararam para ver, que muitos não enxergaram. E esses sinais são a experiência quase-morte. A experiência quase-morte, elas já existem desde sempre, sempre existiram, não é uma coisa nova em si, mas o fato do ser humano ter conseguido desenvolver medicina, tecnologias de ressuscitação. Então hoje a gente ressuscita uma pessoa com muito mais facilidade. Pessoa que morreu, teve parada cardíaca, respiratória, foi dada morta como morta, mas de repente, sei lá, dá um choque, traz de volta, você tem UTIs, você tem hospitais, você entuba a pessoa, você tem uma série de recursos que não se tinha. Isso tudo está fazendo com que muitas pessoas que já estariam mais para lá do que para cá, ou que foram para lá, chegaram a morrer tecnicamente, de repente voltassem. Só que elas voltam contando histórias. E a questão isso é que é o mais legal, né? É a seguinte, isso é que é o mais legal, porque assim, não é que voltam contando histórias para uma determinada grupo de pessoas religiosas, vamos dizer, para uma religião específica, ou para um povo específico, não. É no mundo inteiro isso acontecendo. Então são sinais claros para todo mundo, no mundo inteiro. Então são pessoas de todos os sexos, todas as religiões, todos os países do mundo, todas as classes sociais, todas as raças estão contando a mesmíssima história. Então eles voltam, e independentemente até de suas crenças religiosas, eles voltam contando basicamente as mesmas coisas. Isso entra num estudo científico, começou a atrair, como você disse, o interesse de cientistas, de muitos cientistas, que estão estudando e começaram a estudar isso profundamente. Porque eles falam, olha, cientificamente, isso aqui é um material de estudo profundo, porque você tem uma grande quantidade de pessoas, você tem como classificar, você tem classificações, você tem como entender, enfim, e mostrando que, em última instância, que a nossa consciência não está no cérebro e que a nossa vida não acaba na matéria, que a consciência permanece, que a consciência continua. Então, só para dar essa introdução, né, sobre a experiência quase-morte, mas que é fundamental para a gente entender o tamanho da importância dela. Tanto assim que muitas pessoas que estão voltando com certos comandos. Um comando é volte a viver, arrume o que está faltando, tal. E segundo, conte o que você passou. Então, cada vez mais as pessoas estão contando. Novos canais de YouTube, de redes sociais, de televisão, estão contando casos e mais casos de QM. Por quê? Porque esse é o intuito da espiritualidade, para que todos aqueles que estão nessa época de transação planetária, que estiverem abertos a ter sua expansão de consciência, entender que existe a espiritualidade, você tem acesso a isso. Ninguém vai poder dizer que não teve acesso, que veio num local totalmente cético, sem mensagem, ninguém vai poder dizer isso. Então, é muito democrática a IQM. Ela está sendo espalhada pelo mundo inteiro, dando acesso a qualquer pessoa do mundo a parar para pensar sobre a espiritualidade, ter esse despertar de consciência, ter essa expansão de consciência necessária para começar a procurar Deus. Nossa, e esses sinais, como você falou, eles são muito interessantes, né? Que você colocou aí um paralelo histórico, né? De sinais passados que vieram acontecer, e você disse algo que para mim foi muito impactante, que dentro do momento em que nós vivemos, na sociedade moderna, este é o maior sinal de todos, comparável talvez aí, se eu entendi bem, com os milagres de Jesus há mais de 2000 anos atrás. Sem dúvida. Agora, você acha que as pessoas estão ouvindo isso? Porque
eu já li muito também a respeito, eu gosto muito do tema, porque eu vejo uma sabedoria que essas pessoas desenvolvem depois desses eventos, né? Muito interessante, né? O senso moral dessas pessoas, como eles também se desenvolvem depois, né? Como elas passam a viver a vida de forma transformada. Então, eu gosto muito desse tema. Mas eu também reconheço que existem muitas pessoas que parece que, se esse fosse um sinal de fumaça no céu, tem muita gente que não está vendo. O que você acha que está faltando? Então, mas pensa o seguinte, né? É perfeita a tua colocação. Mas pensa que Jesus veio e quantos acreditaram nele? Então estava ele, Jesus, aqui, com os sinais, com os milagres. As pessoas olhavam os milagres e não acreditavam, nem olhando os milagres, nem estando na frente de Jesus. Então, quer dizer, olhavam, falavam, não, isso é feitiçaria, isso é qualquer coisa, ouviam falar na besteira, não pode ser Messias porque não vai tomar o governo de Roma e não sei o quê. Enfim, então assim, isso faz parte do ser humano, mas é o teu negócio. A espiritualidade vai buscar as sementes prontas para germinar. Vão ter muitas que estão lá no solo, mas que não estão prontas, que não vão germinar. E não germinaram com Jesus, não germinaram com as mesas girantes com Kardec. Quantos germinaram? Kardec germinou, muitos outros germinaram na época, muitos outros não. Vamos passar o reto. Ou seja, tiveram ali uma fase de mesas girantes na sua cara e passou como se fosse qualquer coisa, né? Como se fosse nada. Então, assim, então acontece a mesma coisa hoje. Nós temos a EQM, nós temos muitas pessoas que não vão ser tocadas, que nem sabem o que é EQM, que não vão ser tocadas. Mas por quê? Porque não estão prontas. Mas todas as centenas de milhares de sementes que estão prontas, estão sendo tocadas, estão germinando e estão causando uma mudança de paradigma na própria ciência. Hoje a ciência, ela começa, inclusive por causa dos estudos da EQM, e juntos com os estudos da física quântica, que chegam juntos não é por acaso, eles começam a rever o que é a consciência. Porque hoje a ciência se pergunta isso. Ela já não tem mais aquela coisa antiga de falar assim, não, eu não acredito em consciência. Não, existe uma consciência. E ela começa a se perguntar o que é. O que é a consciência? Quais são os limites dessa consciência? E ela começa a se perguntar cientificamente sobre tudo isso. Nós temos muitos cientistas, o próprio Grayson, Dr. Grayson, né, da Universidade de Virgínia, quer dizer, Bruce que era um psiquiatra cético, ele, quando ele começou a ver que os pacientes dele tinham EQM, e ele começou a entender, através do Raymond Moody também, de que existia uma coisa chamada EQM, e ele começou a entender os seus próprios pacientes, ele chegou numa situação em que ele não podia mais voltar atrás. Ele falou, ou eu acredito nisso, ou então eu vou ter que... Eu não tenho saída, porque como cientista, eu não posso simplesmente fechar os olhos e dizer que eu não estou vendo, que não está acontecendo. E a partir dali ele começou a estudar casos e casos. Hoje tem, né, estudou mais de 1.000 e tantos casos, e é só um cientista entre vários. O Eben Alexander, né, que é o neurocirurgião também cético, também um cara totalmente materialista, de repente teve lá uma virose ali, uma meningite diferenciada, uma bactéria diferenciada, passou 7 dias em coma, foi para o lado de lá, voltou, ele teve uma EQM, foi uma coisa tão forte, tão impressionante na história dele, que ele não só escreveu o livro, como escreveu mais de um livro, faz palestra direto sobre isso, e ele é a espiritualidade não faz por acaso, né? Porque ela pegou o quê? Um neurocientista, né? Ou seja, o cara justamente que estuda, né, o nosso cérebro. Ele falou, um cara cético, e falou, esse cara que tem todas as razões do mundo para dizer que não existe, né, os efeitos de EQM, que a EQM seria só uma alucinação, ou que seria um sonho, ou que seria alguma coisa do tipo, esse cara que teve, e é esse cara que no seu livro, aliás, quem não leu esse livro aqui, né, A Prova do Céu, né, uma prova do céu, assim, vale muito a pena. Ele descreve... A Prova do Céu. Inclusive, uma prova do céu, né? Ele descreve muitas páginas, inclusive, mostrando cientificamente por que não é efeito de remédio, por que não é alucinação, por que ele não poderia ter voltado com memórias quando ele estava com meningite, porque o cérebro dele estava parado. Enfim, ele vai mostrando cientificamente todos aqueles argumentos, né, que um cientista cético quer jogar na frente, ele vai mostrando um por um por que não é.
Então, assim, isso tudo está mexendo com a comunidade científica, está mexendo com as pessoas. O número de pessoas que estudam EQM, que têm acesso a EQM, que têm EQMs, está aumentando assim absurdamente no mundo. Não dá para você ignorar uma coisa, que nós estamos falando aqui de uma coisa assim, né? Qual que é o tamanho disso? Né? Quando eu falo que a maior sinal não é só maior em termos de profundidade espiritual, em termos de estar ligado à ciência e poder ser estudado cientificamente, como também em volume. Hoje, há uma estimativa de que 4% da população mundial já teve uma experiência de quase morte. 4% da população mundial, nós estamos falando de 250 milhões de pessoas. Nós estamos falando que a cada 100 pessoas, umas 4 já têm experiência. E é fácil você ver isso. É só você pegar aqui, né, um grupo aí de 100 pessoas, uma sala de aula, qualquer coisa, e você pergunta, quem já teve? Quem conhece alguém que teve? E você vai ver que vai ter 1, 2, 3, 4 histórias diferentes na sala de EQM. Então, assim, a espiritualidade não está brincando. Ela está mandando sinal de forma violenta. No momento que fala, olha, quem quiser pegar o trem, pega. Quem quiser despertar a espiritualidade, desperta. Quem não quiser, assim como Cristo, passar no Cristo e, enfim, tem gente que 2 mil anos depois ainda nem percebeu que Cristo veio, também não vai perceber EQM e está tudo bem. Cada um vai ter o seu momento. Mas ninguém vai poder dizer que ficou órfão. Ninguém ficou órfão nesse processo de transição planetária, né? Você sabe que você falou algo muito interessante, né? Assim, a quantidade, o volume de pessoas que passaram por esse tipo de experiência, e é um volume que muitas vezes é silencioso, né? Porque muitas vezes as pessoas não compartilham, né? Não falam abertamente a respeito do tema, ou muitas vezes nem entenderam. Eu tenho um exemplo de... um tempo atrás, tem 1 ano, uns 2 anos, eu acho, eu fui dar uma palestra e eu falei sobre EQM, experiências de quase morte. Eu estava lá falando a respeito dos sintomas, como que acontece, né, como que as pessoas experienciam aquilo e tudo e tal. Falei lá durante os meus 40, 50 minutos. Ao final da palestra, uma senhora se aproximou de mim, muito emocionada, extremamente emocionada, chorando muito, 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 muito. E aí ela falou, Erivelto, até hoje eu nunca entendi o que tinha acontecido comigo. Passei por psicólogo, por psiquiatra, e o que o psicólogo me falou, que tudo aquilo que eu vivi e que você descreveu aí era por culpa. E eu carregava isso no meu coração até hoje. Sentindo culpada, como que se eu tivesse feito algo muito ruim e que aquilo foi uma manifestação da minha culpa. E hoje eu descobri que não. Hoje eu estou libertada. Eu achei aquilo fantástico. Para mim, até me arrepia a hora que eu vou falando aqui agora contigo, lembrando daquele momento, né? É fantástico. E assim, você sabe que não é o caso único, né? Assim, olha, é muito comum. Se você pega hoje, por exemplo, vários canais, né, sobre EQM no próprio YouTube, estão crescendo vertiginosamente, crescendo por causa disso, porque as pessoas vão, né, eu também quero falar, eu também tenho, é uma coisa que é um assunto que não está terminando porque está crescendo, mas muitas pessoas relatam exatamente isso. Olha, eu tive EQM há 10, 20, 30 anos atrás, mas eu não sabia em que caixinha colocar. Eu não entendia eu mesmo não entendia o que tinha acontecido comigo, eu não entendia a minha própria história, eu não sabia nem como contar para alguém. E quando elas olham nos canais, olham no YouTube, olham na internet, nesses casos, ela começa a entender, eu tive uma EQM, foi exatamente isso que eu tive. E aí que ela começa a se entender, ela começa então a se compreender. Isso é tão curioso, Eri, que assim, se a gente parar para pensar, o Raymond Moody, né, ou seja, quem cunhou o termo NDE, né, Near Death Experience, que em português virou EQM, Experiência Quase Morte, foi justamente o Raymond Moody no seu livro Life After Life, Vida Após a Vida, né, que foi agora, no começo do século passado, né, ou seja, foi no começo, no meio do século passado, enfim, foi agora, meio não, foi em 1970, 60, já foi na segunda metade mesmo. Foi 60, 70, nos 60 e 70 que ele cunhou o termo NDE. E quando ele cunhou esse termo, muitos cientistas, como o próprio Dr. Grayson e outros, eles começaram a entender,
agora eu tenho onde colocar. As pessoas começaram a poder trazer várias experiências diferentes para aquela caixinha, porque antes não tinha um local para guardar. E o fato da humanidade não ter um nome fazia com que ficasse disperso e ninguém entendia o que tinha acontecido. Quando você entende que há um fenômeno que tem um nome que é parecido, aí você começa a conseguir a colecionar, você começa a conseguir estudar, você começa a preparar. Então, ou seja, isso acontece tão fortemente, você vê o próprio Dr. Grayson, que quando começou a estudar, ele tinha 2 pacientes que tinha tido, ele não sabia o que fazer com a experiência dos pacientes, ele falou, eu não sei o que fazer com isso, é uma coisa diferente, eu não sei o que fazer. Quando ele entendeu que tinha o termo novo, é aí que ele começou a estudar e focar. Então, olha a importância de um conceito, né, da humanidade criar um conceito de Near Death Experience, ou de EQM, e a partir desse conceito, olha tudo que já se desenvolveu em poucos anos, em 50 anos, tudo que desenvolveu e continua crescendo como uma bola de neve. Então, assim, daí a gente entende o tamanho disso tudo. E como é importante você, por exemplo, chegar e fazer uma palestra como você fez sobre EQM, ou seja, por quê? É isso, e a espiritualidade que é isso, que vai despertando as pessoas vão percebendo, falar, isso aconteceu comigo, isso sou eu, isso, né? E aí a coisa vai crescendo e vai se espalhando esse sinal cada vez mais. Agora, eu sei que você também já conversou com pessoas que têm experiência de quase morte, né? Eu pessoalmente, eu não conheço ninguém, assim, pessoalmente, ou uma conversa que a pessoa se abriu para mim a respeito desse tipo de experiência, e eu sei que você, lá no seu canal, você já teve essa experiência. Você poderia compartilhar quais são os principais ensinamentos que essas pessoas trazem, ou as principais mudanças de comportamento que elas trazem depois dessa experiência? Elas realmente mudam? E se mudam sempre para melhor ou mudam para pior também? É uma ótima pergunta. Bom, então, e muito interessante, porque assim, eu já tive sim contato com muitas pessoas sobre EQM que me contaram, né, em primeira mão as suas histórias, e também já estudei, sem exagero nenhum, acho que mais de 1000 casos por baixo, com livros diferentes, vários livros diferentes, canais de YouTube, etc, etc. Então, assim, é um assunto que me interessa muito e que eu gosto muito, até por isso, porque eu sinto que vamos dizer assim, a bola da vez da espiritualidade. A espiritualidade maior está trazendo isso nesse momento da humanidade como uma coisa importantíssima. E é dessa maneira, então, que eu gosto de tratar também essa EQM. Agora, por que ela chama tanta atenção? Porque tem, como eu falei, alguns fatores que são iguais, independentemente da pessoa, que são muito parecidos, serão quase idênticos. E vou começar então de trás para frente, pela tua pergunta. A primeira questão de trás para frente aí, como que muda na vida dela? Então, ou seja, né, e são eventos que mudam realmente a vida da pessoa. Então, uma das questões muito claras de mudança, e que é uma das coisas mais importantes da espiritualidade, que as pessoas às vezes não percebem, que é a perda do medo da morte. Perda do medo da morte. Irene, o ser humano, hoje ele está vivendo o que ele está vivendo, com egoísmo, com guerras, com raiva, com ego, com tudo isso, por decorrência do medo primordial do homem sobre a morte. Quando o homem, na sua evolução, tomou consciência que morre, ele teve um curto-circuito com o seu ego, falou, eu não quero morrer, eu não posso morrer. Esse curto-circuito com o ego, eu não vou entrar em detalhes aqui agora, mas ele faz com que a humanidade busque a sobrevivência a qualquer custo. Então, quando você começa a acumular coisas, você acumula dinheiro no banco, você não quer emprestar, tudo isso é resultado do medo à morte. A gente acha que não, mas é resultado do medo da morte. Eu tenho medo de morrer, inconscientemente eu começo a acumular o máximo que eu posso, porque eu acho que quanto mais dinheiro, comida, poder eu tiver, mais tempo eu vou viver, mais eu vou enganar a morte. Isso são efeitos inconscientes. E aí, o que acontece? Outra pessoa tem, eu não tenho, eu sinto inveja, aí eu tento roubar, aí outra pessoa vai com raiva, aí gera vingança. Enfim, todos os males da humanidade giram em torno das consequências do medo primordial da morte. Então, o medo da morte, ele é o maior mal da humanidade. Se a humanidade não tivesse medo da morte, ela não precisava viver sobrevivendo. Ela podia viver realmente a sua jornada espiritual,
e menos a sua jornada animal. Agora, nós temos esse medo da morte ainda incutido dentro de nós. E a EQM, um dos primeiros efeitos, um dos mais importantes, é tirar o medo da morte. E ela tira o medo da morte de quem teve, de uma forma assim, tira na mão. E aquelas pessoas que estudam EQM ou que ouvem as histórias de EQM, por tabela, olha só, o efeito tabela da espiritualidade vai perdendo também o medo da morte. E conforme você perde o medo da morte, muda toda a tua forma de viver a vida. Quem não tem medo da morte, age de maneira totalmente diferente. É uma pessoa mais altruísta, é uma pessoa mais alegre, é uma pessoa mais dinâmica, N aspectos da vida dela se modifica totalmente, simplesmente porque ela não tem mais o medo da morte. Então a espiritualidade quer isso, e como um dos passos da evolução é isso, a humanidade tem que perder o medo da morte. Primeiro, tem que perder esse medo da morte. E a EQM traz isso. Todo mundo que volta do EQM, primeiro, volta acreditando na vida após a morte e, portanto, volta sem medo da morte. Até alguns casos que a pessoa fala assim, eu ainda tenho medo de como eu posso morrer, né? Mas não de morrer em si, né? Tenho medo de se vai doer, né, o que vai acontecer ali no momento, ali e tal, mas não da morte em si, né? Não do fato de estar morto, porque deixa de acreditar na morte. Então, esse acho que é o principal efeito, e que é um efeito que age sobre céticos, sobre materialistas, ateus, religiosos, todas as formas de pessoas no mundo inteiro, está agindo fortemente para quem teve e nos efeitos colaterais para quem ouve os casos de EQM também. Então, acho que esse é o principal efeito posterior, e aí muda a vida, a pessoa muda, ela começa a tratar melhor as outras pessoas, ela entende melhor o sentido da vida, o valor dela mesma, o valor das pequenas coisas na vida, o valor da vida em si, né? Porque ela esteve lá, que é um outro aspecto, né? Que é muito comum, assim, a grande maioria das pessoas que vão, elas em algum momento acabam tendo uma escolha. E uma escolha que, quando a gente olha do lado de cá, parece uma escolha óbvia, né? Porque a pessoa está lá no plano espiritual, está super bem, numa paz gigantesca, tudo maravilhoso, né? E como nunca sentiu, mas de repente ela pergunta, mas e aí, você quer ficar ou você quer voltar? E a pessoa pergunta, às vezes para assim, mas pô, essa coisa é maravilha, por que eu vou deixar essa maravilha aqui? Mas aí começa a vir a consciência, né? E começa a vir as responsabilidades da encarnação. E aí a pessoa lembra do filho que tem, a pessoa lembra da mãe que tem, lembra dos parentes, lembra do projeto que deixou de estar para trás, lembra daquelas coisas que fazem parte do motivo de estarmos vivendo aqui. E ela fala, não, eu preciso voltar. Não é só eu quero voltar, eu preciso voltar. E aí então ela volta. E como que essa pessoa que volta de lá, nessa situação toda, tendo uma nova oportunidade de prosseguir aqui com a vida, vai viver da mesma maneira? Não vive. Ela se transforma. Então a transformação interna da EQM para a pessoa é muito grande. É profunda. E essa transformação profunda, ela acaba também transformando as pessoas ao seu redor. Agora, você imagina isso, Eri, quando a gente fala de 4% da população mundial, dos 150 milhões de pessoas que já tiveram, com uma transformação profunda, influenciando mais outras dezenas de milhões de pessoas ao seu redor. Então, olha, se a gente conseguisse olhar no espectro energético, né, do planeta Terra, de despertar de consciência, quantas pessoas diariamente estão despertando, né, sua consciência, aumentando, elevando sua vibração, simplesmente pelo fenômeno EQM que hoje está trazido fortemente pela espiritualidade maior para a humanidade do planeta Terra atual. Né? Então assim, são consequências posteriores, essa eu acho que é a principal, né, antes da gente falar de outros aspectos aí da EQM. Nossa, muito interessante esse tema. Esse é um tema que ele realmente é fascinante, né? E a forma como que você descreveu, que ele muda as pessoas, é uma coisa que às vezes você se pega falando, poxa, às vezes eu desejaria que acontecesse comigo, mas aí você para pensar no processo, peraí, mas o processo pode ser meio traumatizante, né? É melhor não, né? Você fala, eu gostaria de ver também, né? De vivenciar em primeira mão tudo aquilo que acontece e essa transformação. É quase que Exato, mas só um parênteses, isso que você falou é importante, tá? E uma das preocupações, às vezes, de muitas pessoas que contam sobre EQM, é de achar que
ter medo de influenciar as pessoas. Ah, não, então tem que perder vamos dizer, tirar a própria vida, por exemplo, alguma coisa do tipo, né? Falar, não, e a pessoa fala, não, eu estive lá e eu não só não tirei, como eu escolhi voltar. Então, assim, é pra gente entender o seguinte, apesar de tudo isso, apesar de tudo, a importância da nossa vida aqui tem um valor que só agora a gente começa a entender, né? Ou seja, um valor gigantesco e que essas pessoas vão nos ensinando, vão nos trazendo e vão nos ensinando. Então é fenomenal, né? Mas sem dúvida, a gente tem uma vontade de dizer, olha, será que dá pra ter uma experiência quase mortezinhazinha só, rapidinha? Isso, experiência de quase morte. Vai lá, dá um pezinho lá de 20 segundos, alguma coisa assim, e volta, né? Rapidinho. Só pra dar uma olhadinha atrás da cortina e voltar, né? Mas, meu amigo, olha só, isso daí tudo acontece, a gente sabe, e você falou muito bem, uma coisa que, enquanto você foi falando, eu me lembrei de uma frase de Allan Kardec, quando ele fala no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele diz que pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem traz para si mesmo toda moléstia, toda imperfeição, como orgulho, vaidade, simplesmente por duvidar dessa vida futura, né? Exato. E essa consequência desses irmãos nossos que têm essas experiências aí de quase morte e voltam e perdem esse medo, é tão fantástica, mas eu também vejo ela como tão desafiante, porque, veja, a gente sabe, pelo menos intelectualmente ou racionalmente, que se a gente perde o medo da morte, isso vai ter um efeito positivo na nossa vida espiritual. Sem dúvida. Mas quando você perde, perder o medo da morte em si não é uma coisa também muito fácil. Eu tenho um caso muito recente que aconteceu com um amigo que ele estava, e é um amigo muito, muito, muito envolvido com essas coisas espirituais, é um amigo que está sempre ali trabalhando também, dando palestras também, fazendo esse tipo de coisa. E esse amigo passou por uma situação muito complicada, que foi, ele estava com dúvida se ele poderia ter câncer ou não, tinha alguma coisa lá, poderia ter câncer ou não. E aí ele viu o tamanho do medo da morte que ele tinha. Foi meio que revelado assim, né? O tamanho do medo da morte. E é uma pessoa que eu admiro, né? Que é um estudioso assim e tal. E aí, assim, eu te pergunto, o Daniel, hoje, tem medo da morte? E se não tem, fala pra gente, qual é o seu segredo? O medo da morte realmente é o problema da humanidade, como eu comentei. É o principal problema da humanidade. Então, assim, num estágio evolutivo que a gente passe, agora que estamos passando, essa superação, ela é, vamos dizer, o degrau principal que vai nos elevar. Então, ela não é fácil, não. Por quê? Porque o nosso ego, né? Então, toda a estrutura que a gente tem de vida, que é para sobrevivência, então, nosso corpo físico, nosso corpo emocional, mental, inferior, tudo isso aí, ele é feito para sobreviver. Ele é literalmente feito para sobreviver. Então, assim, ele é o oposto da morte. Ele é o oposto, mas ele não consegue imaginar o que é morrer. E quando a gente se encara com a realidade da morte, não, você vai morrer, independentemente você vai morrer. A gente tenta não pensar nisso. A gente tenta não, né? A gente tira da cabeça e finge que é eterno. Até que chega como esse teu amigo. De repente chega alguma situação que fala assim, não, peraí, meu amigo, você vai ter que encarar que é uma verdade, você vai ter que morrer. Você vai morrer. Né? Ou seja, essa parte material vai acabar. E as pessoas tendem sim a trazer, então, essa angústia da morte, né? Vamos dizer, do medo da morte, e ela é muito mais forte do que as pessoas costumam pensar. Porque enquanto a gente não está enfrentando, a gente vai escondendo. Mas na hora que não tem como esconder, que tem que estar na nossa frente, ela bate forte, ela bate muito forte. Então, assim, nós como seres humanos, é natural que a gente tenha algum medo da morte, é natural. Faz parte, né, ou seja, do nosso momento evolutivo, faz parte de nós. Agora, a gente tem que ir realmente trabalhando isso, nós temos que ir realmente lutando contra isso.
E isso é um trabalho interno. Eu não vou dizer para você que, por exemplo, quando eu era menor, mais jovem e tudo mais, eu tinha um medo da morte absurdamente maior do que hoje. Eu sempre gostei da espiritualidade, sempre me envolvi, tive muitas experiências interessantes, experiências místicas, eventos de mediunidade que aconteceram, muita coisa bacana. Mas é aquela história, na hora que você vai encarar a morte, vem aquele medo, né? Vem aquele medo, aquela coisa toda. Mas eu aprendi ao longo do tempo e através dos estudos, inclusive a EQM, eu posso dizer que para mim mesmo, para mim foi uma coisa que ajudou demais a reduzir esse medo da morte a níveis totalmente suportáveis, por assim dizer, a níveis mínimos, né? Através do estudo. Então então assim, a gente tem que realmente estudar, e conforme a gente vai estudando, a gente vai percebendo que não faz sentido acreditar em morte. Não faz nenhum sentido, em nenhum aspecto, acreditar em morte. A gente vai entendendo que a própria ciência e que a própria realidade das coisas existe para ser eterna, a consciência é eterna. É aquilo que eu digo, né? Eu sempre brinco, mas eu falo assim, né? Se tem religiões que as pessoas têm muita fé, né? Então, sei lá, dizem lá que os evangélicos têm muita fé, que eu tenho muita fé. Agora, eu estou para ver, para conhecer gente com tanta fé que nem os ateus. Os ateus me impressionam, porque a fé que eles têm é algo inacreditável. Né? Porque aquela história, uma coisa é você falar assim, olha, eu acredito, né? Eu acredito em alguma coisa, por quê? Porque eu estou vendo, eu estou sentindo, porque eu sou, porque eu tenho milhões de histórias, porque faz parte, de certa maneira, de mim. Outra coisa é eu falar assim, não, eu não acredito em nada, apesar de tudo que existe, Então um ateu fala, não acredito em Deus, não acredito em nada, apesar de eu existir, ou não, mas então eu não existo. Então o ateu não acredita nem nele mesmo, ele não acha nem que ele mesmo existe. Ele mesmo é a própria ilusão. Deus é a ilusão, o universo é o acaso. Então assim, o que você tem que montar racionalmente para justificar a não existência de um Criador e de uma vida eterna é um malabarismo sem tamanho contra a realidade básica. Mas, enfim, mas é só para mostrar que acho assim, o estudo da espiritualidade vai te retirando isso. Então, claro, acho que um receio, uma ansiedade em relação à morte, todos nós vamos ter, somos humanos, né? Mas hoje eu posso dizer assim que eu estou preparado para a morte, por assim dizer, né? Ou seja, em momentos da minha vida eu não estive. Teve muitos momentos que eu não estava, eu realmente não estava. Hoje eu estou. Assim, hoje eu encaro realmente com muita tranquilidade. Outra coisa interessante, né, Iri? Uma coisa que eu aprendi na vida, no começo eu achava assim, achava que a fé, porque assim, mas a pessoa tem fé de que vai ter vida após a morte. Né? Não, então, primeiro o que é isso? Eu estou falando que não é fé, é estudo e ciência, mas enfim. Mas vamos dizer que tem um grupo de pessoas que tem fé. Antigamente eu achava que a fé era uma coisa que cada um tinha por sorte ou por azar. Você nasceu com fé ou você nasceu sem fé. Tem gente que nasceu com muita fé, gente que nasceu com muita fé. E hoje eu entendo que não. A fé é uma conquista também. A fé é um mérito também. É algo que cada um dentro do seu coração vai conquistando. E conforme você conquista a fé dentro de você, no teu coração, isso é uma virtude que você conquistou. E isso vai te fazer, como a gente falou, ter menos medo da morte, vai fazer com que você leve a sua vida de uma maneira muito melhor, que você tenha uma relação com a espiritualidade muito maior, com os outros, enfim, e assim por diante. Então, eu não sei se eu te respondi, mas na verdade, assim, hoje eu encaro a morte realmente como uma coisa muito natural, muito tranquila. Eu não quero morrer ainda porque eu acho que não é meu momento e eu acredito que não é. Eu acredito que a gente veio aqui fazer certas coisas e eu acho que ainda tem muito o que fazer, muito arrumar, muita coisa para arrumar ainda, né? Mas não por medo, mas sim porque não é o momento, é o que eu acho, né? Então é isso. Porque, assim, eu vou te falar que medo de morrer eu não sei se eu tenho, mas é inconveniente morrer pra mim. Medo talvez não, mas seria muito inconveniente morrer nesse momento com 2 filhas pequenas, né? Exato, mas não é um momento, é diferente, né? Não é um momento. Você tem coisa a realizar aqui ainda, então não é o momento. Então, assim, você entenderia o seguinte, que se você morresse,
seria um desperdício, talvez, né? Um desperdício de uma oportunidade de estar aqui, né? De continuar aqui por mais muito tempo, um tempo, o que for, né? Exatamente. E aí, assim, a dificuldade também que eu vejo, porque essa questão do relacionamento com a morte, ela tem tudo a ver, como você mesmo falou antes, com o nosso relacionamento e como nós vivemos, né? Como você vive, podemos talvez dizer que seja um produto de como você se relaciona com a sua morte, ou com a sua possível morte, né? O que fazer, ou como a gente consegue navegar nas águas do relacionamento que a gente cria, nas raízes que a gente cria, porque a gente vem para esse mundo, a gente vem com um pai, uma mãe, a gente vem com irmãos, a gente vem com uma família, a gente começa a desenvolver nós mesmos uma família, casa, com filhos. Como é que a gente pode, digamos assim, dizer que, olha, eu não tenho medo da morte, e não olhar isso de uma forma com que, tipo, eu estou deixando de amar a minha família porque eu estou admitindo uma possibilidade de me afastar da minha família. Entende o que eu estou querendo dizer? Parecer um egoísmo. Parece exatamente, pode parecer talvez até um egoísmo, uma coisa até negativa, né? Porque é como você pensar assim, poxa, eu vou deixar minha família aqui, vou fazer, né, e vou fazer uma viagem sozinho muito longa. Você tem alguma coisa para compartilhar, que eu tenho certeza um grupo de pessoas muito grande que pensa dessa forma, como, de repente, olhar de um ponto de vista diferente? É interessante esse ponto de vista, gostei, bem interessante. E muito verdadeiro, muito verdadeiro. Mas eu acho assim, acho que tudo passa pelo nosso desentendimento sobre a vida e a morte. Então assim, o que você falou é curioso, né? Mas já aconteceu comigo. Às vezes assim, né, você tá num momento tão, né, vamos dizer, espiritualizado, que você começa a desejar, fala, ó, mas tudo bem, se quiser que seja agora, pode ser também, né, pode ser hoje, né, não tem problema, né. Aí depois você volta assim, você fala, não, calma, não é hoje não, vamos renegociar isso aí, né, e você fica nessa. Agora, mas mesmo quando a gente deseja, e cuidado aqui, né? Porque o desejo pode ter motivos diferentes. Estamos falando de um desejo positivo, né? Um desejo assim de você não ter medo, de você entender que você pode seguir uma jornada espiritual. É o não ter medo, na verdade. Né? Exatamente, estamos falando disso, não é o desejo de morrer, é o não ter medo de morrer. Exatamente, né? O não ter medo e você ter né, essa continuidade espiritual e tudo mais, ela também acontece quando a gente tem, às vezes, esse desejo, porque a gente deixa naquele momento de entender a validade, a razão da nossa vida encarnada, né? Porque assim, a gente muito facilmente quer reclamar daqui, muito facilmente. Então assim, né? Reclamar da vida é a coisa mais fácil do mundo tem, né? Então assim, você pode estar tudo uma maravilha, mas daqui a pouco você cansou, tá tudo certo, mas eu cansei, tá monótono, tô fazendo sempre a mesma coisa. Isso para aquela pessoa que não tem nada do que reclamar, né? Então, estou fazendo sempre a mesma coisa, não sei, né? E quando surge problema, então, mais ainda. E aí a gente esquece que a grande oportunidade não é estar lá, a grande oportunidade é estar aqui. Né? Ou seja, que aqui é a grande oportunidade. Então, que quando a gente começa a sentir qualquer coisa dessas, a gente tem que olhar para a nossa vida e falar peraí, o que eu posso fazer aqui agora para fazer minha vida ficar mais emocionante, para eu fazer, eu melhorar ainda mais o amor dentro de mim, meu altruísmo, meus relacionamentos, melhorar meus relacionamentos, criar projetos novos de vida, ajudar outras frentes de pessoas que estão precisando, o que for. Então, a hora que eu começo a pensar nisso, eu tenho que trazer para a responsabilidade da minha encarnação, responsabilidade daqui. Então, não é só minha família que está aqui, não, é a minha oportunidade de encarnação mesmo. Né? Você tem que aproveitar isso, a gente tem que curtir, aproveitar isso. Então, quando a gente se perde nesse pensamento, vou morrer, não, não é? A gente se esquece de tudo isso, né? A gente, de um lado, fica com medo da morte, e aí do outro lado, a gente fica com, não, eu quero ir mesmo porque vai ser divertido, e no final a gente esquece a essência, que é o trabalho, que a gente está aqui para desenvolver, para crescer, para aprender, para ter experiência, e que essa oportunidade é incrível, que a gente tem que aproveitar essa oportunidade ao máximo. E vai chegar uma hora que alguém vai falar, bom, agora acabou, né? E nessa hora pode ser uma hora que você diga assim, né? Que você já tá velhinho, né?
que você já não consegue fazer nada, falando, ok, tô bem, tá na hora. Ou pode ser uma hora que você acha que não, que você tá com projetos, que você tá com família, que você tá com um monte de coisa ativa, acontecendo, e você não quer. Você fala, pô, eu queria mais tempo, mas chegou a hora. Mas chegou a hora. Então, quer dizer, a gente tem que aprender primeiro a saber, nem antecipar e nem prorrogar a hora. A hora é a hora. Então, assim, a gente tem que, né, aceitar isso. E a hora que chega a hora, aí não é mais egoísmo, entendeu? Aí não é mais nada. Aí já saiu da nossa mão. Entendeu? Ou seja, então é egoísmo ou preocupação enquanto a gente está querendo controlar se eu vou viver mais ou se eu vou viver menos. Enquanto a gente está nessa neurose, tudo isso que a gente falou acontece, né? Egoísmo, vontade, excitação de estar. Quando a gente voltar à realidade e falar, eu não controlo e não deveria controlar nada disso, isso deve ser uma coisa definida de cima para baixo, e eu aceitar no momento que for, pronto, agora sim, agora não é mais egoísmo, agora não é mais excitação, agora não, agora é o que tem que ser. E acho que é aqui que a gente tem que buscar sempre a nossa mente, né? Trazer ela de volta para cá, para esse ponto. Você falou uma coisa muito interessante que me fez recordar de uma história que eu ouvi do Ram Dass. Ele tinha um mentor espiritual com quem ele conversava, né? E aí ele, muito engraçado, ele é uma figura. E aí ele contando de uma conversa que ele teve com o mentor dele, né? Ele estava lá falando exatamente o que, né? É bem na linha do que você falou, né? Que ele estava aqui encarnado, mas estava pensando muito do outro lado, né? Estava falando, poxa, eu vou fazer uma meditação e tem aquele nível de meditação, eu vou tentar chegar naquele nível que eu vou conseguir comungar dentro com o mundo espiritual, e aí eu vou fazer, né, um isolamento aqui, e aí eu vou, sabe, pensando em fazer tudo o que teria, ou o que poderia elevar ele a um nível que ele pudesse estar vivendo aqui como se estivesse no mundo espiritual, sabe? Chegar numa elevação desse ponto. E aí ele estava falando com o Emmanuel a respeito da estratégia e dos planos dele, né? E Emmanuel, que tem um nome que é o mesmo nome do mentor de Chico Xavier e parece que, para mim, na minha opinião, tem a mesma personalidade, não sei se é o mesmo espírito ou não, mas o Emmanuel diz para ele, vira para ele e fala assim, viu, Ram, já que você se matriculou na escola, por que você não pega o currículo e cumpre o currículo? Ou seja, já que você está encarnado como humano, você não pensa em, de repente, viver como humano? Exato, exatamente isso. Exatamente. É o que a gente esquece. Às vezes a gente fica... Esquece que a gente veio e tem razões às quais a gente veio, a gente tem trabalho, tem coisas a realizar, e que muitas vezes as dificuldades podem até fazer parte desse trabalho que a gente veio realizar. Então, eu achei isso muito interessante. Eu peguei e me recordei dessa frase e também me recordei porque foi na mesma conversa que o Ram estava dividindo isso, ele dividiu uma outra coisa que ele perguntou para Emmanuel, ele falou, Emmanuel, como que é morrer? E aí Emmanuel virou para ele e falou, é como tirar um sapato apertado. Perfeito. Aliás, a gente falou de EQM, né? É um relato de EQM, ou seja, todo mundo falou a mesma coisa, ou seja, é uma liberdade. E a hora que volta pro corpo é como se colocasse o sapato apertado de novo e falar, pô, ó, agora vai. É exatamente isso. Exatamente. Daniel, meu amigo, Perfeito, olha, perfeito. Se deixar a gente vai falando aqui durante muito tempo, mas infelizmente a gente tem que ir encerrando. Eu quero agradecer muito o seu tempo por estar aqui, por estar dividindo essa conversa, o seu conhecimento, a sua experiência comigo. E desejar que você volte aqui muitas outras vezes no canal Procurando Deus, porque eu sei que você tem muita coisa para poder dividir, você tem muita experiência, e a gente gostaria muito de ter você e discutir sobre outros temas aqui, que você vê que hoje a gente acabou falando de um tema interessantíssimo. E eu tenho certeza que da próxima vez que você vier também, a gente vai poder desenvolver outros temas interessantíssimos que vão auxiliar não somente a este que vos fala e a sua vida espiritual, mas também a de muitos outros que vão nos ouvir. Muito obrigado, gratidão, meu irmão. Eu que agradeço, Eri. Gratidão imensa a você, a todos que estão aqui ouvindo.
E foi um grande prazer estar aqui, com certeza, né? Estaremos juntos em muitas outras oportunidades também. Desejo a todos aí um forte abraço, muita luz, e a gente se vê já já, então.